Bom dia! Hoje nós vamos ver propriedades do radical. A gente já começou a ver radicais na semana passada e a gente vai continuar só que hoje com as propriedades. O que é o radical? É essa operação aqui, ó, da raiz. Quando você calcula a raiz, toda essa operação aqui se chama radical. Juntando o índice com o vizinho, com o radicando, tudo isso é o radical. Aí eu vou lembrar que o N é o índice e o A é o radicando. Deixa eu só o início, índice radicando. O índice, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a raiz para chegar ao radicando. Quando não tem nada, é porque é raiz quadrada, porque tem 2. Aí, gente, nós vamos, para chegar à primeira propriedade, a gente primeiro vai usar uma regrinha de transformar o radical ou a raiz numa potência. Como é que a gente faz? Potência é aquele que tem a base e o expoente. O radicando é a base. Aí, como aqui não tem expoente, eu vou colocar um Mzinho. E o expoente vai ser uma fração, gente. A fração vai ter o expoente em cima, que é o M, e o índice, que é o N, embaixo. Fica A elevado a M sobre M. Então, fica o expoente fracionário. Então, vamos fazer com números para ver se vocês compreenderam. Transformando raiz em potência. Então, raiz quadrada de 2 ao terceiro. Como é que a gente transforma? O 2 vai ser a base, o radicando vai ser a base. Aí o expoente, eu pego o expoente do radicando, que é o 3, sobre o índice. O índice é o número que fica aqui, se não tem nada, a raiz quadrada é 2. Então fica 2 elevado a 3 sobre 2. É a nossa potência. Para que a gente vai usar isso? Para a gente explicar para vocês como é que simplifica quando o índice e o expoente forem iguais. A gente transforma em potência para explicar como é que isso acontece. Então, por exemplo, aqui, ó, o 7 fica a base da potência, o expoente vira numerador e o índice aqui embaixo denominador. O índice é quanto? Não tem nada, tem 2. Fração é uma divisão. Se eu divido 2 para 2 dá o que, gente? Dá 1. Eu preciso colocar 1 no expoente? Não, não preciso. Então, quando tiver índice e expoente iguais, como você divide um pelo outro, fica só o radicando sem o expoente como resposta. Aqui, ó, você corta esse com esse, a resposta vai ser o quê? 10. Se você quiser entender direitinho por que isso acontece, eu transformo em potência. Ó. Esse 3 fica em cima, esse 3 fica embaixo, aí eu divido 3 para 3 que dá 1, aí fica só o 10. Mesma coisa aqui, ó. 5 igual a 5, eu divido o expoente pelo índice, o que fica? Só o radicando. Fica como resposta, x mais 5. 7 igual a 7, simplifica, vai ficar só o radicando 2. Então, se o índice for igual ao expoente, gente, como é que eu calculo? É só você simplificar os dois, que é esse modelo aqui, a divisão do expoente pelo índice, que não precisa fazer, é só simplificar os dois, a resposta vai ser o radicando sozinho sem expoente. Ó. Acaba 2 com 2, fica 7, acaba 3 com 3, fica 10, acaba 5 com 5, x mais 5, e acaba 7 com 7, fica 2. Vou explicar logo as questões. Lá na primeira questão, vocês vão trabalhar com essa propriedade.
vocês vão fazer uma propriedade em cada questão. Então, lá na primeira, é a primeira propriedade, a 1 da página 40. Aí vocês têm na letra A, raiz quinta de 3 à quinta. Mesmo processo, só são iguais a resposta. 3. Tem um pouquinho diferente, vou explicar para vocês não terem dificuldade a fazer a tarefa. Ó, 7 com 7, aí sobra o quê? 2 vezes 5. Como é a multiplicação, a gente dá o resultado, que é 10, 2 vezes 5. E assim por diante, gente, é só simplificar. Radicando é a resposta. Isso na primeira questão. Ainda na primeira propriedade, gente, nós vamos ter casos em que o expoente não vai ser igual ao índice. Como aqui, ó. Índice 5 não tem expoente. Nesse caso, o que eu posso fazer? A gente pode fatorar o radicando, que é 32, para que o expoente fique igual ao índice. O que é fatorar? Vamos relembrar. Você vai dividir o 32 até que no final sobe só 1. Isso é fatoração. Então vamos lá. Se é par, eu começo a dividir por 2. 32 eu divido por 2. Qual a metade de 32? 16. 16 ainda é par, ainda dá por 2. Qual a metade de 16? 8. 8 ainda é par, ainda dá por 2. Qual a metade de 8? 4. 4 ainda dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Aí eu transformo isso aqui numa potência. Quem é a base? O número que se repete, que é 2. Quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser o meu expoente. Aí, gente, o índice vai ser o mesmo, 5. Só que no lugar do radicando 32, eu coloco a potência que veio a partir de 32, que é 2 elevado a 5. Agora sim, índice e expoente iguais, ó. É só simplificar e a resposta vai ser 2. Então vamos ver mais um exemplo, que é o que vocês vão fazer lá na segunda questão. Mas é da primeira propriedade ainda. Se você colocar um número ímpar, por exemplo, raiz quarta de 81. Tem lá na letra F, essa mesma raiz. Então vamos fatorar 81, ó. 81 não é par, ele não dá por 2, ele só dá por 3. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 ainda dá por 3, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Transforma numa potência, ó. Quem é a base? 3. Quantas vezes ele aparece? 4. Aí substitui aqui, ó. Coloca índice 4. Substitui 81 pela fatoração, que é 3 elevado a 4. Simplificando, são iguais índice e expoente, sobra 3. Então é isso. É a primeira propriedade ainda, mas precisa fatorar para que o índice e o expoente fiquem iguais e a gente possa simplificar. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, deixa eu copiar aqui logo para a gente explicar depois que copiar. Vamos lá. Segunda propriedade, o índice e o expoente não são iguais. Ou se eles forem diferentes, o que a gente pode fazer para simplificar? Eu divido tanto o expoente quanto o índice por o mesmo número. Aqui eu representei pela letra P, mas pode ser qualquer número. Mas o mesmo número que eu divida o índice tem que ser o mesmo que eu vou dividir o expoente. Ok? Então, no caso, vamos lá. Vamos de exemplos. 6, 10 a 4.
São diferentes, ó. Que número eu divido 6 e 4 ao mesmo tempo? O maior número possível? O 2. Ó, divido expoente e índice por 2. 6 dividido para 2 dá 3. Repete o 10. 4 dividido para 2 dá 2. Não posso fazer mais nada, porque são diferentes aqui e eu não posso tirar a raiz. Vamos mais um exemplo. Vamos lá. Eu tenho índice 20, 2 elevado a 5. Que número eu divido o 20 e o 5 ao mesmo tempo? Vai ficar um pouquinho atrapadinho aqui, mas dá para vocês entenderem. O próprio 5. Aí eu coloco o radical, repito o radicando e divido. Ó. 20 dividido para 5, 5. 5 dividido para 5 dá 1, que não precisa colocar como expoente. Então ficou raiz quinta de 2. Deixa eu ver se lá nos exercícios tem alguma coisa diferente que eu preciso explicar. Vocês irão fazer o número 4. Não, o número 4 tá tranquilo, ele é muito parecido com isso que eu expliquei aqui. Já tá só um item da número 4. Ó. Letra A tem raiz, índice 15 de 2 à quinta. Para simplificar, qual é o número que divide 15 e 5 ao mesmo tempo? O 5. Divide. 15 dividido para 5 dá 3. Repete o radicando 2. 5 dividido para 5 dá 1, que não precisa colocar. Fica a raiz cúbica de 2. Ó, divide tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número. O maior número que divide os dois. Ok? Essa é a segunda propriedade. A terceira, eu gosto dela, ela é muito legal. Terceira propriedade, ela é a propriedade com radicais um dentro do outro. Pode ser 2, pode ser mais de 2. Como é que eu transformo num único radical? Você multiplica os índices, ó. Multiplica m vezes n. E repete o mesmo radicando. Então, multiplica os índices, repete o mesmo radicando. Aí a gente transforma vários radicais num único radical. Vamos colocar números. Raiz quinta de raiz cúbica de 2. A gente vai multiplicar os índices, ó. 5 vezes 3, repete o 2. 5 vezes 3 dá 15, repete o 2. Raiz, índice 15 de 2. Vamos colocar mais uma até vocês entenderem. Repete o 10. Aqui não tem nada, tem quanto? 2. Vamos lá multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 10. Vamos ver as questões para ver se tem alguma coisa muito diferente ou dá para vocês fazerem. Não, tudo certo, dá para vocês fazerem. Só que lá tem um X. Por exemplo, raiz X, raiz sexta de 10, igual raiz índice 24 de 10. Ele fez o contrário aqui, não para vocês fazerem a multiplicação e colocarem, mas no caso, vocês vão encontrar o número que foi multiplicado por esse outro índice que deu 24. Que número foi esse? Qual é o número que a gente multiplica por 6 que dá 24? É o 4, né, gente? Então, o x vale quanto? Porque 4 vezes 6 dá 24. Então, é só isso Essa é a questão número 6, que vocês também irão fazer na terceira propriedade. Quarta e última propriedade que a gente vai ver hoje é quando tem mais de um radicando dentro do mesmo radical. Nesse caso aqui, deixa eu colocar com letrinhas para vocês entenderem direitinho. Índice, os dois radicandos. Ó. Na verdade, um radicando só que são dois números diferentes, uma multiplicação.
Eu separo, gente, em dois radicais diferentes, ó, com o mesmo índice, que é N, só que cada radicando vai ficar separado, A, B, e continua sendo uma multiplicação. Então, é só separar em radicais diferentes esses dois radicandos com o mesmo índice. Aqui, ó, nós temos 4 vezes 25. Separando, 4 fica em 1 vezes a multiplicação 25. Se fosse uma divisão, eu separaria do mesmo jeito, só que aqui no meio seria divisão. Isso aqui é vezes. Aí, como dá para tirar a raiz, eu tiro a raiz separada. Com a raiz de 4, 2. Com a raiz de 25, 5. Multiplica 2 vezes 5, que é 10. Vamos mais uma. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Vamos separar. Fica raiz o quê? Quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Como não dá para tirar a raiz exata nem de 3 nem de 11, a gente deixa assim mesmo. Se fosse outro índice, por exemplo, raiz cúbica, a gente separaria raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 11. E se for uma letrinha? Ó, se a gente tiver raiz sétima de 4xy, a gente separa em 3 radicais. Ó, fica raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Deixa eu ver se as questões estão idênticas ou tem alguma coisa que vai dar dificuldade para vocês. Sobre a quarta propriedade, é a 7ª questão que vocês vão fazer. E não, ó, a letra A tá facinha. Raiz quadrada de 5 vezes 7 fica como? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Aí nós temos... Vou colocar uma que tem expoente para ver se vocês entenderam mesmo. Raiz sétima de 3 ao quadrado vezes raiz sétima de 11. Aqui não precisa resolver a potência não. E assim por diante, ó. Só separar em dois radicais diferentes, o índice continua o mesmo para todos os radicais. Beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Mas se tiverem, podem perguntar. Beijo!